Olá pessoal, então vamos dar aí continuidade ao nosso curso de CNC, né? Estamos falando aí em operações de fresamento, ciclo de furação, e hoje a gente vai estar falando do ciclo G81 para o comando FANUC, mas na aula passada, né, nós usamos aqui o círculo de posição, que é um ciclo também automático da Siemens, né? Que foi bem tranquilo, tá? O FANUC não tem, né, esse ciclo, nós temos que digitar isso numa linha com uma chamada aí do G81, tá? E também eu não posso colocar os pontos, né, de forma gráfica, como foi possibilitado aqui no comando Siemens. Então vamos ver como que fica para o comando FANUC. Também é tranquilo de se fazer, tá? Desde que você... Bom, uma sugestão seria fazer uso aí para as coordenadas, né, uma programação parametrizada, mas de forma bem simples. Então você tem aqui o seu programa principal, né? Você vem colocando aqui no plano de 17, 53, aqui já não é mais novidade para vocês. Só relembrando aqui esse G99, então faz com que após o furo, né, ele volta para a coordenada Z anterior, que é o Z8, tá? Esse Z-11, esse furo aqui, ó, ele vai ser essa chapa, essa peça, né, ela vai ter uma espessura aí de 9 milímetros, certo? O raio aqui de 58, são 5 furos, né? E aí eu coloquei o Z-11 para considerar aqui a ponta da broca, né? Para ela descer e deixar o diâmetro final aí do furo também com 8 milímetros que está aqui. O avanço é para 60. Poderia colocar um K aqui também, que seria o número de repetições, mas vai ser uma vez só. Então é um furo simples, não tem quebra-cavaco, não tem remoção de cavaco, tá? Com 9 milímetros. Aí eu faço aqui a chamada, então, com o G65, tá? Aqui o G81 é o ciclo simples de furação por FANUC. Aí o G65 eu chamo uma macro, que eu vou denominar aqui de 2000. Depois o G80, tá? Quebro então esse ciclo aqui de furação, e aí eu elevo a ferramenta aqui para o Z100 e M30 eu finalizo, tá? Então a minha macro vai ser bem tranquila, né? Então primeira coisa, vamos fazer um entendimento aqui, ó. Você tem 5 furos, eles estão distribuídos em torno de um ponto, né, um ponto central, então a gente tem uma coordenada polar aqui, né? Então, só que o ângulo entre os furos é de 72 graus. Mas a gente deve selecionar algum furo aqui para ser o primeiro. Então, suponha que eu escolhi esse aqui, tá? Então, esse ângulo em relação... E outra coisa que eu vou escolher esse ponto aqui como ponto zero, tá? Facilita aí a programação. Então, esse é o ponto zero. Então, esse ângulo aqui, ó, desse ponto zero até esse primeiro furo, ele é a metade de 72, né? 72, aqui 72, quando está no meio, 36, tá? Então eu vou ter que localizar esse furo em relação a x, que não vai ser igual ao raio, e nem o y, tá? Ele vai se alterando aqui. Então, muito bem. Então nós vamos fazer aqui, vamos olhar aqui para a gente entender. Então, meu primeiro furo, tá? Então, quanto que vai ser o x para o meu primeiro furo e o y para o primeiro furo? Então, você tem esse ângulo. Se você usar aqui a relação do cosseno, ó, ele é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, é o x, que é a coordenada que você quer, dividido pelo raio. Tá? No caso aqui, o raio é 58. Tá? Então, meu x vai ser o r vezes o cosseno de 36. E o meu y, que está aqui, ó, ele é o oposto a esse ângulo. Então, eu posso usar o seno. Seno de 36 vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa, que é r, y sobre r. Então, meu y é igual a r vezes o seno de 36. Coloquei aqui na frente para ficar tranquilo. Tá? Então, você vai fazer o seu subprograma aqui. Ó. Então, você coloca lá, a primeira variável que você vai atribuir vai ser esse primeiro ângulo aqui, ó, 36. Né? A segunda vai ser quanto que você vai somar em cada vez, né, que ele fizer o próximo furo, vai aumentar 72. Então, eu vou atribuir a variável 2 o 72, tá? A variável 3, eu vou colocar um aqui, que vai ser um contador que eu vou fazer. Facilita um pouco, para não ter que ficar contando aqui, ó, 72, né, 72 mais 36, mais 72, mais 72, e saber que ângulo que é isso aqui. É 360 menos 36, dá para fazer também tranquilo, né? Aqui, então, aí eu coloco essa variável 4 igual a 5, né? Vocês vão entender por quê. Aí eu venho aqui, coloco esse N1, e faço então minha coordenada aqui, ó. Não precisa de avanço, porque eu já tenho um avanço programado aqui, ó. Então minha coordenada x vai ser quem? Vai ser, quem que é o meu x aqui, ó? É o r vezes o cosseno de 36. Quem que é meu r? Né? O meu r é 58, coloquei aqui. Eu podia colocar uma variável aqui
igual uma variável 6, por exemplo, igual a esse raio, né? E colocar ela aqui. Então, x, 58 vezes o cosseno de 36, que é quem? A minha variável 1. E depois eu venho... por que você colocou dois colchetes aqui? Porque eu abri 1 e abri 2. Então, eu fecho 2 aqui. Ó. Meu y, o raio vezes o seno da variável 1. Tá? Isso vai ser o primeiro furo. E o segundo furo? O segundo furo, olha aqui, ó, quem vai ser, ó. Né, o meu gradiente aqui, da variável 1 é igual a variável 1 mais a variável 2, que vai ser 36 mais 72. Tá? Aí ele faz o segundo. Quem que vai ser o terceiro? Entendeu? Agora vai ser, terceira vez vai ser mais 72. Tá? E quantas vezes ele vai fazer? Número de furos, 5 vezes aqui o número de furos. Tá? Eu poderia pegar esse 360 graus aqui, né? E tirar, né? Você pega aqui 360 graus, para você não ter erro, né? Menos a metade ali, menos o 36, e você poderia fazer aqui com 324 graus e colocar essa variável 4 aqui como 324, também seria uma saída, tá? Então vamos lá, você nem precisar fazer muita conta aqui, ó. Aí eu coloco, ó, minha variável 3 vai ser igual a variável 3 mais 1, tá? Por quê? A hora que ele chegar ao número de furos, que vai ser 5, tá? Ele para de fazer os furos. Então eu criei essa condição aqui, ó. Se a minha variável 3 for menor ou igual a variável 4, que vale 5, né? Ela é menor ou igual. Você volta no N1, que é o GoTo1, né? E continua fazendo isso aqui, ó. Então quando que ele vai até onde então? Ele vai até 5. Ele começa com 1, porque a variável vale 1, né? No segundo ele já soma 1, ele vai para 2. Então ele vai fazer 5 furos, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. E aí ele para, tá? E aí você coloca aqui o M99, que é o fim do subprograma, certo? Então ele é bem tranquilo de fazer também. Então vamos lá, vamos mostrar aqui no Siemens, né? Mas eu fiz com essa configuração, com o subprograma, né? Ficou mais fácil de eu fazer aqui no Siemens que eu usar o outro simulador, que o meu já não está nem funcionando mais. Tá? Então vamos lá. Vamos abrir aqui, ó. O subprograma aqui é aqui, ó. R1 igual a 36. Vamos colocar aqui do lado para vocês verem que não tem. Deixa eu pegar ele aqui. Deixa eu só dar uma melhorada nele aqui, que está muito pequeno, né? Eu acho que assim fica mais tranquilo, né, da gente ver, mas eu quero ver mais o programa, né? Aquele programa de cima ali, para ver se ele está igualzinho, né? Olha lá. Então lá, furos, né? Aí você tem o nome do subprograma, variável 1 igual a 36, variável 2 igual a 72, 3 igual a 1, 4 igual a 5, tá? A única coisa que muda aqui, ó, eu coloco o x, faço aquela grafia certinho, só que eu tenho que colocar o igual, coisa que eu não preciso fazer no Fanuc, né? O meu R1 é igual a R1 mais R2 aqui, ó. Lembrando que o Fanuc, em vez de usar variável, desculpa, o Siemens, né? Em vez de usar a variável 1, eu coloco R1, tá? E outra diferencinha aqui, eu coloco GoTo1, volta ao N1. Aqui eu coloco GoToB, que significa GoToBack, né? E aí eu coloco o label aqui, que é o nome, né? O rótulo. Então não posso colocar N1, senão ele coloca aqui, ele confunde, né, com a numeração aqui dos blocos. Então eu coloco o nome lá, furos 1, ele volta lá, tá? E coloco também M2 no lugar de M99. Bom, então vamos simular aqui. Eu vou buscar o programa aqui, eu coloquei ele como furos 5, tá? Abrir a programação, tá? Eu fiz a peça aqui, só para você ver que foi um cilindro, né? Coloquei um raio aqui de 160, porque lá já dá 58 por 58, já vai dar 116, né? E a profundidade aqui de menos 9, certo? Vou cancelar. A outra coisa que eu fiz aqui, eu chamo então, né, o meu ciclo por aqui, ó, que, né, eu coloco aqui com 8 a distância lá de retorno, né? E aqui é a aproximação. Coloquei aqui, ó, porque eu coloquei a ponta, isso que eu falo, ó, a ponta da bloco, então eu coloquei 12, tá? Para ela ir, aí eu vou somar mais 3 milímetros aqui de 9, né, para ela poder passar completamente, tá?
Bom, então vamos simular para ver como que ficou. E aí eu tenho que colocar o mcal na frente, nesse caso aqui, lá no outro não, para ele parar de buscar essas coordenadas, porque eu usei o mcal aqui, ó. Né, ó, usei o mcal, vai ser mais de um furo. Então beleza, vamos simular. Vamos colocar a vista 3D. Vamos ver se ele está furando. Vamos colocar aqui outras vistas. Vamos colocar uma vista da frente e vamos simular de novo, né? Para ver se ele realmente passa, né? Se você enxerga a ferramenta abaixo. Olha lá, ela passou. Tá dando para ver, né? Eu posso até diminuir aqui. Eu posso diminuir um pouquinho aqui a velocidade para colocar uma simulação aqui novamente. E ela ficar um pouquinho mais lenta para você visualizar e melhorar. Ó, tá enxergando que passou, né? Quase não dá para ver, mas, né? Para pegar aí. Bom, gente, agora eu vou mostrar para vocês uma outra configuração. Então, suponha que você tenha aqui furos dispostos também, né? De forma circular aqui em torno de um centro, né? Mas eles não formam, né? Por exemplo, essa parte de cima, o ângulo entre eles, suponha que o B está aqui, ó, esse B é 45 graus, tá? Mas desse para esse não é 45 graus, tá? Ele pula mais, tá vendo? Então você não pode fazer aquele ciclo direto colocando aqui que cada vez que ele pula um, ele vem com 45 graus, tá? Então se eu olhar aqui, ó, como que eu sei que esse B aqui é 45 graus? Porque esse aqui é do catálogo, tá? O catálogo do fabricante. Então ele fez totalmente parametrizado, ele colocou aqui a distância de X, colocou aqui atribuiu uma variável 24, atribuiu a variável para Y 25, né? Esse H que é de role, né, de furo, então furo 1, furo 2, furo 3, tá? Então ele vai seguindo. Esse A aqui, embora não pareça, ele é igual ao B, tá? Tá aqui, ó. Que a hora que ele chama aqui o G65, que você pode atribuir as variáveis aqui, ó, ele coloca lá o meu A igual a 45, meu B igual a 45. Então esse A é 45, esse B é 45. Então você vai aqui com 45, mais 45 está 90, perfeito. Com mais 90, mais 45, 135. Só que eu fizesse o 135 com mais 45, daria 180. Estaria aqui, ó, aqui não tem furo. Então aqui já não dá mais para seguir, tá? Com esse mesmo gradiente de ângulo. Então você tem que bolar um programa aqui que você possa, né, fazer esses três dentro de uma condição e depois fazer isso começar com outro ângulo, tá? Esse aqui você vai começar com 45, vai fazer 3 vezes 45. Esse aqui você vai começar com 225, tá? Porque ele é do B para cá é 90 graus, tá? Então você vai começar com 225 e vai pulando de 45 em 45, tá certo? Então você tem aqui essa programação, esse exemplo aqui no catálogo do fabricante, mas como a gente viu, o catálogo muitas vezes ele fica incompleto, né? O profissional da empresa vem, vai dar o treinamento para vocês, ele vai fazer essa complementação, tá? Porque se você olhar na programação dele aqui, você só consegue fazer esses 3 furos, tá? E se você não tiver também uma certa tarimba, você fica meio perdido aqui. A hora que ele não atribui valores, né? Ele não fala a espessura aqui da placa, né? Aí você olha aqui, né? Você tendo um pouquinho de conhecimento, você consegue deduzir. Por exemplo, ele colocou aqui, ó, um Z de menos 10. Então, essa placa pode ter 10 ou pode ter também 8, porque eu queria fazer um Z, né, em relação à ponta, tá? Então, eu considerei aqui que ele tinha 10 e depois eu vou tirar mais um pouco aqui, eu vou tirar 12 lá na minha programação, tá? Esse R2 aqui é aquela aproximação, né, da transição entre o avanço rápido e um avanço de trabalho, tá certo? Então ele veio fazendo essa programação, fez a chamada aqui, ele fez com G65 agora, né? X80, Y50, R20. Isso aqui também confunde um pouco a gente, né? A gente pensa que é a coordenada aqui do G81, mas não é, tá? E para você saber quem que é o X, o Y, o R, o A é tranquilo, o A vale a variável 1, o B a variável 2, e o H, tá? O H vale a variável 11, tá? Mas a gente vai memorizando algumas porque a gente, né, vai trabalhando.
e o P1000, que é o subprograma, tá certo? Então, para facilitar isso aqui, eu vou ter que, você vai fazer uso da tabela. Então tá aqui, ó, né? Essa situação desse programa aqui, ó, é a mesma coisa que o anterior, né? Só que agora aqui é o cosseno de 45, mas eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ver se a tabela tá aqui. Aqui, ó. Então a tabela tá aqui. Então ele vem chamando, ó, ele chama lá o x80. Quem que é o x? Se você olhar na tabela, o seu x é a variável 24, que tá aqui, ó. Até aqui ficou legal o que ele fez, né? Porque dá para ver que a variável 24 é o meu x. E é uma variável y, né? A distância y, porque ele não colocou aqui, ó, no centro. O meu v também complica mais um pouquinho, tá? Mas eu não sei se ele ia fazer outras operações. Então eu colocaria aqui no meio, né? Eu acho que facilita um pouco a programação. Então ele colocando aqui, vai ficar um pouco mais complexo. Para eu achar esse valor aqui, a disposição dele em x, eu vou ter que somar esse 24 mais essa distância aqui do R. Tá? Por isso que colocou lá, ó, meu x é a variável 24, né, que é esse valor aqui, que eu acho que é 80, mais, né, o raio vezes o cosseno do primeiro ângulo, né, que ele colocou aqui 45 do A. Mas vamos lá, ele colocou aqui então, ele colocou aqui o y 50. O y é o 25. Então eu já sei que o meu x vale, ó, o meu x vale 80, meu y vale 50, meu r vale 20. Até aqui melhorou um pouquinho. O meu A vale 45, que é o ângulo A aqui, né, esse primeiro. O ângulo B vale 45. Quem que é esse H3 que vale 11? Ó, o H3, desculpa, o H3 é a variável 11 que vai valer 3. Vai ser esse contadorzinho que ele fez aqui também, tá? Então, se você observar na programação, que está, né, exposta lá no manual do fabricante, quando ele faz essa condição aqui, ó, né, colocou para fazer esse primeiro furo, ele fez o contador dele para fazer só 3 furos. Aí colocou, minha variável 3 é igual a variável 3 mais 1. Olha a condicional que ele colocou lá. Quanto a minha variável, se a minha variável 3 for menor ou igual a 11, tá? A minha variável 11 é o H3, vale 3. Go to 1, então eu vou fazer só 3 furos. E o resto de baixo aqui, entendeu? O de baixo que dá um pouquinho de trabalho, tá? Para você pensar nessa programação. Porque se fosse o 6 furos e aqui fosse, já subisse de novo aqui o 45 graus, tranquilo, tá? Então vou mostrar aí como que podemos facilitar essa programação, tá? Você não precisava, você poderia usar sim a programação parametrizada, mas não precisava nem fazer contas aqui, ó, tá? Uma forma mais simples. Mas aqui, do jeito que ele fez, fica mais chique, fica mais oculto, né? Mais difícil para entender. O cara olha e fala, pô, mas quem que vai entender uma programação dessa aí, tá? Então, tem esse objetivo, muitas vezes, né? De deixar a coisa mais oculta possível, justamente para a pessoa não entender mesmo, né? Olhar ali e não entender o que ele fez. Mas é funcional, tá? Mas o meu papel aqui é ser didático, explicar para vocês, né? E aí depois vocês podem ir complicando aí à medida que forem avançando. Então você tem aqui, ó, primeira coisa, colocar o ângulo aqui que é 45. Então isso aqui você já viu como funciona no exemplo anterior, tá? O que você tem que somar, tá? É o 24, que eu já coloquei o valor. Outra coisa que eu fiz aqui nesse programa, eu diminuí esse tamanho aqui, tá? Deixa eu ver se o raio vale 24 aqui. O que eu coloquei? Eu coloquei que o meu x é 24 mais 18, tá certo. Então eu coloquei o raio aqui. O raio continua a variável de 18, que vale... Quer ver? Eu melhorei mais um pouquinho. Vou melhorar mais um pouquinho aqui. Mais um pouquinho que eu melhorei. Melhorei assim, na minha opinião, né? Bom, o que eu fiz então? Eu passei o centro para cá. Não passei ainda não, só no outro exemplo que eu passei. Então vamos lá. Chamei aqui o G65 e lá vou atribuindo valores. Não coloquei aqui, ó, tá? Eu coloquei o G65 e não declarei as variáveis aqui para ficar mais claro para vocês, tá? E todas as variáveis eu vou declarar aqui no subprograma, fica mais fácil. Então o 1 é o ângulo 1, 45, o 2 vai ser, né, o incremental que vai aumentar aqui. O 3, coloquei 135, esqueci também aquela questão lá de contador, não coloquei o contador, tá? O ângulo 3 é 135, o ângulo 4 vai ser o 225, que é quando vai começar esse furo aqui, ó, tá? Então ele não é, se eu somar 135 aqui, ó, com 45,
ele vai dar 180, aqui não tem furo, então eu não posso continuar essa sequência. Aqui a variável 24 vale 40, a variável 25 vale 40, que eu diminuí um pouquinho aqui esse tamanho, para ficar um pouquinho mais bonitinho, né? O raio era pequeno em relação ao tamanho desse bloco. Só que eu não vou usar isso aqui agora. Deixei aqui, mas não usei. Então coloco o N1, venho aqui e faço o X, ó, o X é o 40. Se eu tivesse colocado o meu centro aqui, eu não precisava desse 40. Era só o raio. Então vai ser meu raio, vezes o cosseno, aqui vocês já estão por dentro, né? Aí eu faço o meu contador aqui, ó. Contador não, desculpa. Ó, o meu loop aqui, ó. Então, se a variável 1 vai ser igual a variável 1 mais a variável 2. Então, o primeiro furo ele faz com 45. O segundo, o cosseno, em vez de ser de 45, é de 90. Tá? O terceiro é de 135. Então, ele acaba com esses três aqui, ó. Eu venho aqui, ó. Se a minha variável 1, né, que vale 45, ela for menor ou igual que a variável 3, que vale 135, eu continuo fazendo essa operação. Então, ele vai fazer 3 vezes, né? Chegou aqui, ele para. Perfeito. Venci essa etapa. E agora para fazer essa? Tá? Então, você tem que ficar atento, porque é fácil de você cometer um erro aqui, né, na sintaxe. Então, beleza, eu vou lá e coloco aqui o N2 debaixo dele, né? Porque a hora que não mais for satisfeito isso aqui, né, ele vem para o N2. Aí o N2 eu vou atribuir a minha variável 1 de novo com 45, que ele não vai buscar lá, tá? E uma variável 5, que é esse último ângulo, que é o 315. Tá? E faço aqui essa equação, né? Que é o x40, 20 e o cosseno de 4. Quanto que vale o meu 4? Olha lá, ó, vale 225. Por que eu não precisei colocar aqui? Tá? Porque nessa equação ele busca lá em cima. Tá? Esse valor ele busca lá. Mas na declaração, e aqui que eu faço o loop, ele não busca lá em cima, tá? Ele busca aqui de baixo. Tá? Do N2 para baixo, que é o que eu vou colocar aqui para satisfazer. Tá? Então ele colocou x40 mais 20, tá vendo que eu mudei? Lá em cima começou com cosseno de 1, aqui começa com cosseno de 4, que é o 225. 40 mais 20 vezes o seno, tá? De 225. Quanto que ele vai somar 225? Aqui, ó, minha variável 4, que vale o 225. Tá? Ela vai ser a variável 4 mais a variável 1. Que é igual ao 45, tá? Eu testei para ver se eu precisava colocar a variável 4 aqui embaixo. Tá? Você pode colocar, mas não foi necessário, tá certo? Ele funciona assim. E aí você vem e coloca, mas a variável 1 e a variável 5, sim, porque está dentro dessa condição aqui, ó. Tá? O que estiver dentro dessa condição tem que estar aqui, ó. E a continha também, né? Essa continha aqui, que a variável 4 vale a variável 4 mais 1, você não poderia deixar aqui em cima, tá? Tem que deixar aqui embaixo. Então você vem, ó, se a minha variável 4 for menor ou igual a variável 5, que vale 315, go to 2, volta para esse N2 e vai fazendo isso aqui. Então ele vai fazer 3 furos. Você poderia trabalhar com aquele contador também. Tá? Então para finalizar, vamos ver aí se funciona. Né? Como que eu vou verificar se funciona? Eu vou pegar esse subprograma aqui e vou transformar ele, tá? Vou colocar ele lá no Sinotrem. Aí eu só substituo aqui a variável 1 R1, variável 2 R2. Tá? Gente, uma outra forma de fazer também, tá? Usando o subprograma, mas sem ter que pensar muito, né? Sem ter que colocar condicional, fazer essas contas, né? Criar algumas equações, é você assinalar para ele as coordenadas. Tá? Então você coloca lá, você chama lá o G65, o seu subprograma que somar com 1000, então aí, aqui a hora que você for atribuir as variáveis, você coloca lá variável 1, 45 graus, variável 2, 90, 3, 135, variável 4, 225, 5, 270, 6, 315. Aí você vem, atribuiu aqui, você vem então para a coordenada 1, que vai ser, só que eu coloco aqui no centro, tá? Colocando aqui no centro fica mais fácil, ó. Aí você vem com 20 vezes o cosseno de 1, que é a coordenada, a sua posição em x, e o y é o raio vezes o seno, para 1, variável 1, furo 1. Variável 2, furo 2. Mas se você for olhar aqui para o seu furo 2, ó, tá vendo? Ele está no x0, porque o cosseno de 45, cosseno de 90 é 0. Tá? Então você pode colocar x0 e y20. Tá? Ou você, né, já vai dando Ctrl+C, Ctrl+V aqui, já vai colocando, só mudando aqui a variável 3, furo 3, variável 4, furo 4, variável 5, furo 5, variável 6, furo 6. Tá? E não tem que fazer conta nenhuma. Quantas linhas você fez aqui? 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, né? 8. Então, até em número de linhas, às vezes não deu tanta diferença aí com
com outro programa, né, lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? Então, quer dizer, o outro é mais bonito, né? Mas esse aqui é funcional e você não tem que pensar muito. É só a única questão foi isso aqui, ó. Colocar o cosseno de 45 aqui, o seno de 45 e posicionar aqui, tá? Tranquilo então, gente? Então, se no trem tá aqui, vou pegar o subprograma que é o meu L2, tá? Vou abrir aqui, ó. Tá aqui o programa, furo 1, tá? Vamos chegar a isso aqui próximo para ver aqui. Tá lá o subprograma, tá? A única coisa é que eu não posso chamar aqui de N1 aqui no Siemens, tá? Porque ele confunde aqui com uma função de, né? Eu tenho que colocar aqui furos. Senão ele pensa que é a numeração do bloco, né? Então eu coloco lá furos 1 e o GoTo, eu coloco o GoTo B, que é GoTo Back, né? Que ele vai voltar, e coloco o label aqui, igual eu falei na aula passada, que é furos 1. Aí ele volta e faz. Tá vendo aqui o que eu fiz aqui, ó? Depois que ele fizer o de baixo, vai para o furos 2, eu coloquei o R1 igual a 45, tá? E o R5 315. Não, 45 315, só mudou a ordem, né? Tá? E coloquei a equaçãozinha aqui, ó. Opa, PowerPoint aí, pra gente entender, né? E vamos ver lá o programa principal. Aí eu preciso... Programa principal, furos 4. Tá aí. Fiz a peça, né? Eu, em vez de eu colocar aquele valor, eu coloquei 80 para x e para y e coloquei o zero onde? Coloquei o zero aqui, ó, tá? Igual tá lá. Coloquei aqui a profundidade de 10, tá? O que mais que eu fiz? Vamos ver aqui o ciclo de furação, tá na mesma linha. Coloquei 3 aqui, porque eu considerei que o furo lá é 10, então eu coloquei mais 3 aqui para ele furar, considerando a ponta da ferramenta, né? Tá? Então agora vamos, né? Chamei aqui o L2, o MCAL para finalizar. Vamos ver aí se deu certo, tá? Lembrando que a diferença é que os 3 de cima estão separados, né? Estão distribuídos com 45 graus entre eles e o de baixo também. Só que entre a transição de um furo de cima para baixo não fecha, tá? Faltou um furo no centro aí, para que todos fossem distribuídos com 45 graus. Então isso dificulta um pouco, tem que ter atenção. Vamos lá, simular. Vamos colocar na vista 3D aqui. Ó, fez os 3 de cima, fez os 3 de baixo. Tá vendo? Ó? Se tivesse mais um aqui, ó, poderia ter feito como o anterior, 6 furos com 45 graus. Mas daqui para cá não é 45 graus, tá? Daqui para cá, tá? Então, gente, o que eu tinha para mostrar para vocês era isso. Até a próxima aula que a gente vai falar sobre, né, fresamento utilizando aí o plano G18. Um grande abraço a todos.